História da pintura, Gótico e Renascimento. Uma das mais espetaculares expressões artísticas dos períodos e movimentos estéticos é a pintura. A palavra pintura vem do latim pictura, ato de pintar, ligado a pictus, particípio passado de pingere, pintar ou bordar. Segundo Voegelin, pictórico é aquilo que é relativo à pintura. O desenho se vê em linhas e o estilo pictórico se vê em massas. Logo, pintura é a técnica de aplicar pigmento em forma líquida a uma superfície, a fim de colori-la, atribuindo-lhe matizes, tons e texturas. Em nossos slides, veremos algumas obras dos mais importantes pintores da história da arte. Na imagem, vemos a pintura de Andrea Mantegna, Minerva expulsando os vícios do Jardim das Virtudes. A pintura gótica. Surge a pintura gótica. De acordo com Beckett, a pintura gótica teve início na Itália. No século XIII, a pintura italiana ainda era dominada pela arte bizantina, que os italianos chamavam de modo grego. A pintura demorou muito mais que a arquitetura e a escultura para assimilar a influência gótica. Só em fins do século XIII, o estilo gótico apareceu em pinturas, nos brilhantes painéis de Florença e Siena. Nos primórdios, a pintura gótica já demonstrava maior realismo do que o encontrado na arte românica e bizantina. Havia evidente fascínio pelos efeitos da perspectiva e pela ilusão de criar espaços que pareciam reais. Para Ponce de León, com a pintura gótica, o homem conseguiu uma realização perfeita com a natureza, refletindo a espiritualidade que guiava o homem gótico. O sagrado deixou de ser algo distante, como no românico, e se aproximou do homem por meio da natureza. Apesar da utilização de diversos gêneros e técnicas, segundo os períodos e países, o que caracteriza a pintura gótica foi o naturalismo derivado do pensamento escolástico, que promovia a aproximação do homem ao mundo que o rodeava, vendo o reflexo de Deus em cada criatura. Isso levou o homem a analisar os detalhes da natureza e desenvolver um característico sentido narrativo em todas as manifestações plásticas. Cimabue, Tino de Pepe, mestre de Giotto de Bondone. Madonna entronizada, 1280 a 90, Galeria Uffizi, Florença. Sobreviveu à enchente de Florença em 1966. Era da igreja de Santa Trinità, têmpera sobre madeira. Pintura com fortes influências bizantinas, mas que representa um rompimento com tal estilo na representação mais tridimensional do espaço e na humanidade da Virgem. Destaca-se também a roupagem mais macia que a arte bizantina. Era o mais proeminente dos artistas que trabalhavam em Florença no século XIII. Foi professor de Giotto. Duccio di Buonisegna, Maestà, 1308 a 1311. Painel no Museu da Catedral de Siena. Maestà, ou Majestade em italiano, era o nome que se dava às pinturas da Virgem e do Menino, em que a figura de Maria estivesse rodeada de anjos. Nos séculos XIII e XIV, Siena competia com Florença no esplendor de suas artes. Se Giotto revolucionou a arte florentina, Duccio e seus discípulos foram responsáveis pela Revolução ao Sul. A obra foi desmantelada e vendida, portanto está separada em alguns museus. Partícipes da pintura não expressam emoções. Artistas que seguiam o estilo bizantino tinham a seguinte fórmula para pintar cabeças. Reproduziam 3/4 do rosto, de modo que as personagens olhassem de lado. O efeito disso era excluir todo e qualquer envolvimento pessoal das personagens entre si ou com o observador. Capella Scrovegni, Pádua, família do banqueiro Enrico Scrovegni, destinada a sepultamentos, consagrada em 1305. Contém um ciclo de afrescos de Giotto, executados em 1304 a 1306, para mostrar cenas da vida da Virgem, da Paixão de Cristo e dos vícios e virtudes. Os afrescos dão voltas às paredes da igreja, que é uma das mais importantes obras-primas da arte ocidental. A igreja foi dedicada a Santa Maria della Carità,
na Anunciação, em 1303. Interior da Capela Scrovegni, com ciclo de afrescos. Giotto di Bondone, Beijo de Judas. Segundo Beckett, cada um dos autores está vivo, contra ou a favor de Cristo. Ardem tochas, brandem-se armas, mas o núcleo da cena é um trágico silêncio. Jesus olha nos olhos falsamente amigos dos discípulos Judas, e a verdade encara a hipocrisia com um amor pesaroso. Traído e traidor constituem um centro sólido, e o amarelo esmaecido do manto de Judas cresce sobre a figura de Cristo, como se para engoli-lo. Tal como toda a obra de Giotto, as cabeças são importantíssimas, constituindo o foco natural dos dramas humanos. Giotto di Bondone, A Lamentação. Para Sucali, neste ciclo, as pessoas da lamentação mostram maior efusão sentimental. Se trata de uma dor generalizada. A expressão de sentimentos das pessoas se evidencia claramente, diante das mulheres ajoelhadas como se fossem blocos de pedra, surdas e imóveis. Ao tapar uma parte do Cristo morto, concentram a atenção do espectador sobre o grupo intermediário formado pela mãe e o filho. Maria abraça Cristo em gesto de despedida, com uma dor serena. Madalena, aos pés de Cristo, inclina sua cabeça em um gesto de luto silencioso. Ao contrário, a mulher do centro levanta os braços de Cristo, como se quisesse levantá-lo, mas ao observar as chagas das mãos, desiste de seu propósito. A maior emoção se observa no movimento dos braços de São João. No céu, os anjos mostram gestos similares. José de Arimateia e Nicodemo, à direita, reacionam, como corresponde à sua idade, mais serenamente, cada um a seu modo. Também a natureza participa da dor. A árvore da direita aparece seca e a paisagem desértica. Produz grande efeito a ideia de Giotto de trasladar o principal da cena na parte inferior esquerda, fazendo descer a paisagem do fundo em uma grande diagonal até a pessoa de Cristo. Noli me tangere. Noli me tangere, ou não me toque, é a versão latina de uma frase falada, de acordo com João, por Jesus a Maria Madalena, quando ela o reconheceu após a sua ressurreição. A cena bíblica deu origem a uma longa série de representações na arte cristã desde a antiguidade tardia até o presente. A frase original do grego é melhor representada na tradução como "pare de se agarrar em mim" ou "pare de se apegar a mim", ou seja, uma ação em andamento, não uma ação realizada em um único momento. A cena bíblica do reconhecimento de Jesus Cristo por Maria Madalena após sua ressurreição se tornou o assunto de uma grande tradução iconográfica longa, difundida e contínua na arte cristã desde a antiguidade tardia até hoje. Devido ao alto grau de inovação de seu trabalho, Giotto é considerado o introdutor da perspectiva na pintura da época e por isso foi considerado por Giovanni Boccaccio o precursor da pintura renascentista. Ele é considerado o elo entre o Renascimento e a pintura medieval e a bizantina. A característica principal do seu trabalho é a identificação da figura dos santos como seres humanos de aparência comum. Esses santos, com ar humanizado, eram os mais importantes das cenas que pintava, ocupando sempre posição de destaque na pintura. Assim, a pintura de Giotto vem ao encontro de uma visão humanista do mundo, que foi cada vez mais se firmando até o Renascimento. Giotto adotou a linguagem visual dos escultores, procurando obter volume e altura realista nas figuras em suas obras. Comparando suas obras com a de seu mestre, elas são muito mais naturalistas, sendo Giotto o primeiro na introdução do espaço tridimensional na pintura europeia. Simone Martini, provável discípulo de Duccio. A Anunciação, cerca de 1333. Altar da Catedral de Siena, hoje no Uffizi, em Florença. Para Beckett, o artista mais puramente gótico é Martini. Sua arte mantém laços com a tradição bizantina, mas reconhecia as inovações espaciais de Giotto e o gótico norte-europeu francês. Sua arte possui grande refinamento.
As figuras possuem gestos delicados e sua pintura possui qualidade e acabamentos preciosos. É o artista definitivo do gótico italiano e um dos primeiros expoentes do gótico internacional. Na imagem, vemos a Virgem, o Arcanjo Gabriel, Santa Margarida e Santo Ansano. A obra foi realizada conjuntamente com Lippo Memmi. O gótico internacional. No fim do século XIV, a fusão da arte italiana e norte-europeia já resultaram no desenvolvimento de um estilo gótico internacional. No quarto de século que se seguiu, destacados artistas viajaram da Itália para a França e vice-versa, e por toda a Europa. Ideias foram disseminadas e combinadas, até que obras nesse estilo surgiram na França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Áustria e Boêmia. O gótico internacional era cortês e aristocrático, marcado por um interesse pelo detalhe naturalista, tal como os flamengos. Tinha caráter distinto e uniforme, ao contrário das diversas vertentes da primeira fase da pintura gótica. O duque Jean de Berry, irmão mais novo do rei francês Carlos V, mandou construir vários castelos e os encheu com obras de arte encomendadas, entre elas pinturas, tapeçarias e joias. Os irmãos Paul, Hermann e Jean Limburg. No início do século XV, a iluminura ainda era a arte que prevalecia na França. As riquíssimas obras foram encomendadas pelo Duque de Berry, colecionador de manuscritos. Pertence a um gênero quatrocentista de livro de orações ilustrado, os chamados livros de horas. As horas eram preces a serem ditas em uma das 7 horas canônicas do dia. Era oportuno que um livro assim incluísse um calendário, o que os irmãos Limburg fizeram com maestria. As horas ainda estavam inconclusas quando os irmãos morreram, provavelmente de peste negra. Cada mês é marcado por uma cena encantadora que reproduz atividades próprias de cada estação. Em agosto, vemos os praticantes do amor cortês que cavalgam para a caça com falcão, enquanto o grande alvo castelo do duque brilha ao longe e os camponeses felizes no riacho sinuoso. A parte superior da pintura, em azul, mostra um hemisfério astrológico. Irmãos Limburg, o Jardim do Éden, das riquíssimas horas do Duque de Berry. Segundo Beckett, o Jardim do Éden foi pintado separado e mais tarde inserido nas ricas horas. É um círculo fechado, descrevendo o mundo tal como ele seria antes que Adão e Eva comessem o fruto da árvore da sabedoria. Adão e Eva são expulsos de um verde luxuriante do Éden para um litoral perigoso e cheio de pedras. Para Sucali, o tema era usual em livros de horas. À esquerda, vemos Eva tentada pela serpente. No centro, Eva oferece o fruto proibido a Adão. Ao lado, Deus Pai proclamando a sentença. E à direita, o serafim expulsando nossos primeiros pais do Éden. O paraíso terreno aparece como uma visão em um altiplano por cima das nuvens e tem a forma de um anel simbólico. Junto a um Deus Pai vestido ao gosto da época, vemos uma Eva nua, que corresponde ao erotismo do tempo. A postura de Adão ajoelhado corresponde a uma escultura clássica que Paul viu em uma viagem à Itália. Mais uma imagem das riquíssimas horas do Duque de Berry, dos irmãos Limburg, o homem anatômico inserido em uma mandorla rodeada pelos signos do zodíaco. A astrologia faz parte do repertório da cultura hermética. De acordo com Rubb, o horóscopo quer dizer a observação das horas e é o registro das constelações no nascimento, bem como a crença num profundo envolvimento fatalista e determinista do ser humano. A própria designação horóscopo só se impôs na Idade Média. Lembremos também que cada mês, nesse livro de horas, aparece encimado por uma luneta com os signos zodiacais. Ainda sobre isso, disserta Becker, que tudo no mundo está sujeito aos espíritos astrais, de acordo com sua dignidade e domínio planetário. Portanto, seria atuante a relação dos planetas em todas as substâncias, como vemos aqui as orgânicas na figura dos seres humanos. Como mostra o livro de horas, também o seriam os animais e as plantas,
que nele aparecem por meio das estações precedidas pelo zodíaco. A teoria do microcosmo, macrocosmo, alcançou o ápice e o término na própria Idade Média tardia. Na medicina da Idade Média, até o século XIII, todavia, não se confina esse século, pois há manuscritos de corpos zodiacais dos séculos XIV, XV e até XVI, o zodíaco, como sistema macrocósmico de signos, refletia-se no microcosmos, de tal modo que os signos cósmicos do zodíaco têm sua correspondência no organismo humano, o que explicaria a imagem. Para explicar as lunetas dos meses, na arte cristã medieval, frequentemente ocorrem representações do zodíaco associadas com o trabalho dos meses, como símbolos de uma força que existe nos diversos signos. Abril, das riquíssimas horas do Duque de Berry. O tema do mês de abril é o do noivado, com um grupo de aristocratas entre os quais reconhecemos um casal que pretende trocar de alianças. O tema do amor é adequado para o mês de primavera, com árvores brotando ao fundo. À direita, vemos um recanto com um jardim murado, onde as plantas semeadas começam a crescer, enquanto mais acima está um lago com uma cerca, no interior do qual 2 barcos de pescadores jogam uma rede. O castelo que domina a cena é o Château de Dourdan. A inovação do Norte. No século XV, o gótico internacional desenvolveu-se em 2 vertentes, e ambas podem ser consideradas revoluções. Uma estava no sul da Europa, em Florença, e originou a Renascença italiana. A outra estava no norte, nos Países Baixos, onde a pintura passou por uma transformação autônoma, mas igualmente radical, que daria início à Renascença setentrional. A pintura que surgiu nos Países Baixos no século XV distinguia-se pelo imenso realismo pictórico, nunca visto até então. Destaque para os interiores dos ambientes, bem domésticos, revelando os objetos simples do cotidiano. Na imagem, Robert Campin, A Anunciação, 1420 a 1425, Museu do Prado, em Madrid. Campin se destaca em suas pinturas, onde aparecem ambientes e vistas urbanas. Aqui vemos um ambiente rebuscado, fino, destacando tanto a cena religiosa quanto o cenário. Uma aliança entre o sagrado e o comum, uma minuciosa atenção a objetos e cenas triviais, que ganham todos uma nitidez absoluta. Campin foi o primeiro a olhar as pessoas com um novo olhar artístico, trazendo luz à especificidade psicológica do retratado. Segundo Chilvers, Campin seria o mestre de Flemalhe e, junto de Van Eyck, fundou a Escola Neerlandesa de Pinturas. Detalhe da pintura de Campin. Jan Van Eyck, o casal Arnolfini, cerca de 1434, óleo sobre tábua, National Gallery, Londres. Van Eyck foi um dos primeiros artistas a usar tinta a óleo, um novo recurso que permitia melhor detalhamento das obras, já que permitia um trabalho mais sossegado, em contraponto à têmpera, uma tinta de secagem muito rápida e que não permitia armazenamento. Essa é, sem dúvida, sua pintura mais famosa, com sua representação realista do detalhamento, da luz e das sombras. O resultado unificador da luz e das sombras era na época algo muito original. A obra exibe o então rico comerciante Giovanni Arnolfini e sua esposa Giovanna Senami, que se estabeleceram e prosperaram na cidade de Bruges, hoje Bélgica, entre 1420 e 1472. Nos dias de hoje, os historiadores da arte discutem a imagem que o quadro representa exatamente. Erwin Panofsky, em um ensaio de 1934, assegura que a imagem corresponde ao matrimônio de ambos, celebrado em segredo e testemunhado pelo pintor. Especula-se sobre a presença efetiva do pintor no casamento dos Arnolfini, que explicaria a razão de o pintor neerlandês ter escrito no quadro em latim. Jan Van Eyck esteve aqui. É um dos mais antigos retratos de tema não radiográfico conservados e representa uma cena costumeira. O casal se apresenta de pé, em seu quarto. O esposo bendiz a sua mulher, que lhe oferece sua mão direita, enquanto apoia a esquerda no ventre.
A pose das personagens é teatral e cerimoniosa, praticamente hierática. A obra, considerada muito inovadora para a época em que foi concebida, exibe diversos conceitos novos relativamente às perspectivas e à acentuação dos segundos planos. Note-se o espelho no fundo da composição, em que toda a cena aparece invertida, tal como a imagem do próprio artista. O gótico tardio, Hieronymus Bosch e Matthias Grünewald, eram pintores quientistas e contemporâneos de artistas setentrionais como Albrecht Dürer, Lucas Cranach e Hans Holbein. No entanto, as obras dos primeiros preservam vínculos com a tradição gótica, ao passo que os últimos sofreram forte influência da Renascença italiana. Assim, duas vertentes, a arte gótica e a renascentista, coexistiram no norte da Europa na primeira metade do século XVI. Hieronymus Bosch, Sete Pecados Capitais e as Quatro Últimas Coisas. Cerca de 1500. Óleo sobre madeira, Museu do Prado, em Madrid. Bosch é um pintor de estilo único, surpreendente e autônomo, de simbolismo vívido. A pintura é apresentada em uma série de imagens circulares. 4 pequenos círculos, detalhando as últimas coisas, morte, julgamento, céu e inferno, cercam um círculo maior, em que os 7 pecados capitais são descritos. Ira no fundo e no sentido horário. Ao redor, inveja, ganância, gula, preguiça, extravagância ou luxúria e orgulho, usando cenas da vida em vez de representações alegóricas dos pecados. No centro do grande círculo, que se diz representar o olho de Deus, está uma pupila, na qual Cristo pode ser visto emergindo de seu túmulo. Abaixo dessa imagem está a inscrição em latim: Cuidado, cuidado, o Senhor vê. Acima e abaixo da imagem central estão inscrições em latim de Deuteronômio, porque são gente de falta de conselhos e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Bosch, os 7 pecados capitais, luxúria. 7 pecados capitais, assídia. Hieronymus Bosch, o Jardim das Delícias Terrenas. Óleo sobre madeira de carvalho, Museu do Prado, Madrid. Para Belting, a fascinação que exerce o Jardim das Delícias, obra que sequer conhecemos o título original, deixa em segundo plano as restantes de Bosch. Mas nela há motivos muito particulares, que agregam inquietude à fascinação. O pintor nos inquieta não somente porque o tema da obra venha criptografado, senão também pela liberdade encantadoramente moderna de suas imagens narrativas, das quais se afastam os conteúdos da época. O pintor faz culminar nessa aventura de fantasia, na folha central do Jardim das Delícias. Para o escultor norte-americano Peter Beagle, há um delírio erótico na obra, que nos converte em voyeurs. Sobre esse jardim, observa que se difundem os ares enlouquecedores de uma perfeita liberdade. A pintura tem mesmo um sentido utópico, que Belting define como um paraíso que não pode ser encontrado em nenhuma parte porque nunca foi uma realidade. Hoje, diríamos, é um mundo virtual. O escândalo do quadro reside em suas cenas eróticas, que não entram em nenhuma cena bíblica, mas o pintor jamais indicou que devam ser consideradas pecaminosas, daí a suspeita de heresia. Sempre que o pintor retrata seu próprio mundo com escárnio e pessimismo, é mais fácil duvidar dessa atitude sua, do que quando pinta um paraíso que não representa nem o pântano dos vícios, nem um inferno cristão, senão que melhor parece plasmar um mundo imaginário. Hieronymus Bosch, O Jardim das Delícias Terrenas. Tríptico fechado. A Criação. Apesar de ser um tríptico, a obra não era um retábulo de altar. Representa o terceiro dia da criação, de que fala o Gênesis, povoado somente por plantas, ainda sem cores, pois não podem mostrar-se, já que ainda não foi criado nem o sol e nem a lua. As nuvens escuras são as águas acima da abóbada, separadas das que estão abaixo da abóbada, que logo se juntarão para formar os mares. À esquerda superior, vemos Deus.
Matias Grinewald, O Altar de Senheim, 1512 a 1516. Museu de Unterlinden, Colmar. Para Beckett, nenhum outro artista expôs de forma tão terrível e verdadeira o horror do sofrimento e ainda assim afirmou a salvação. A crucificação é parte do retábulo de Senheim, que tem múltiplos painéis. Cristo está hediondo, com a pele inchada e lacerada em consequência da flagelação e tortura que sofreu. Era uma imagem poderosa em um hospital que tratava doenças de pele. Estava no hospital monástico do mosteiro Antonino de Senheim. Como estava trabalhando nesse hospital, Grinewald baseou sua imagem de dor nos tormentos dos pacientes que viu, pessoas que sofriam de doenças de pele, que naquela época eram comuns. Destaca-se a figura de Maria desfalecida. Reparem também nos pés de Cristo. Detalhes do altar de Senheim, em Colmar. A pintura renascentista. A Renascença na Itália começou de forma gradual e seus primórdios já se evidenciavam na obra de Giotto, um século antes de Masaccio ter entrado em atividade. A busca por precisão científica e maior realismo culminou no soberbo equilíbrio e harmonia de Leonardo, Rafael e Michelangelo. A influência do humanismo reflete-se num número cada vez maior de temas temporais. Na fase final da Renascença, o maneirismo tornou-se o estilo dominante. O termo Renascença ou Renascimento é aplicado ao período de amplas realizações culturais que se estendeu por 3 séculos. Artistas, eruditos, cientistas, filósofos, arquitetos e governantes acreditavam que o caminho para a grandeza e o esclarecimento passava pelo estudo das épocas áureas dos antigos gregos e romanos. Rejeitavam o passado medieval mais recente, o período gótico. Inspirados pelo humanismo, voltavam-se para as tradições literárias e filosóficas e os empreendimentos artísticos e técnicos da antiguidade greco-romana. O humanismo. No humanismo, o importante movimento cultural da Renascença dava-se a maior importância à razão humana do que à revelação divina. Erasmo de Roterdã foi o grande teórico humanista. Textos gregos e romanos clássicos eram as principais fontes do movimento, mas a educação humanista também se incluíam humanidades como a retórica, a poesia, a ética. O pensamento humanista foi levado ao mundo da diplomacia por Maquiavel e à arquitetura por Leon Battista Alberti. Masaccio, 1425, A Trindade. Realizado para uma família aristocrática florentina. De acordo com Wundram, aqui se projeta pela primeira vez o espaço sobre a superfície, com a ajuda da perspectiva lineal, que acaba de redescobrir Brunelleschi. Surge assim a impressão de autêntica ruptura da parede, que será a base de toda a pintura posterior, até produzir uma pintura ilusionista com a intercambiabilidade ótica da realidade e da ilusão, sobretudo durante o maneirismo e o barroco. Sandro Botticelli, Palácio Centauro, 1480 a 1485. De acordo com a descrição da pintura pelo site da Galeria Uffizi, como as outras pinturas mitológicas de Botticelli, esta obra, que retrata uma jovem armada com um machado de guerra e com a intenção de segurar um centauro pelos cabelos, apresenta muitas dúvidas de interpretação. Com base nas citações em inventários e fontes literárias, logo após a realização da pintura, tendemos a reconhecer na bela e orgulhosa figura feminina Minerva, deusa da sabedoria, ou Camila, guerreira virgem que morreu em batalha para defender a pátria e exemplo de castidade. O centauro, criatura mitológica onde o homem se funde com a besta, simboliza os instintos ferozes da humanidade. Portanto, a obra deve ser entendida como uma alegoria da virtude que restringe o temperamento sanguíneo e apaixonado. A jovem veste um manto decorado repetidamente com o motivo do anel de diamante, correspondente ao adotado por vários membros da família Medici. Sua figura está envolta em brotos de vegetais, talvez a oliveira, consagrada a Minerva, ou a murta, planta associada a Camila.
A pintura pertenceu aos Médici e precisamente a Lorenzo di Pierfrancesco, primo de Lorenzo o Magnífico. Palas do Centauro, detalhe. Sandro Botticelli, A Primavera, cerca de 1480. Têmpera gorda sobre tela, Galeria degli Uffizi. Conhecida pelo nome convencional de Primavera, a pintura mostra 9 figuras da mitologia clássica caminhando em um prado florido, em frente a um pomar de laranjeiras e loureiros. Em primeiro plano, à direita, Zéfiro abraça e fecunda a ninfa Clóris, retratada um pouco mais adiante na forma de Flora, a deusa da floração. O centro da composição, ligeiramente recuado, é dominado pela deusa do amor e da beleza, Vênus, vestida de maneira casta, e Cupido, representado com os olhos vendados, enquanto atira o dardo do amor. À esquerda, as 3 graças dançam em círculo, divindades benéficas menores próximas a Vênus, e a composição é encerrada por Mercúrio, o mensageiro dos deuses, usando um capacete e sapatos alados, que toca uma nuvem com seu caduceu. Enquanto o significado complexo da composição permanece misterioso, a obra celebra o amor, a paz e a prosperidade. A vegetação, cuja cor escura se deve em parte à alteração do pigmento original, é iluminada pela abundância de flores e frutos. 138 espécies de plantas diferentes foram reconhecidas, descritas com precisão por Botticelli, talvez usando herbários. A atenção aos detalhes confirma o compromisso assumido pelo mestre nessa obra, também comprovado pela competência técnica com que foi realizada a pintura. Feita sobre um suporte de madeira de chopo, a obra foi encontrada no final do século XV, na casa da Via Larga, dos herdeiros de Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, primo de Lorenzo o Magnífico. Pendia sobre um catre, uma espécie de baú com encosto, característica do mobiliário das residências nobres renascentistas. Ele então mudou-se para a Via de Castelo, onde Giorgio Vasari, em 1550, a descreveu junto com o nascimento de Vênus. A seguir, veremos detalhes da obra, tal como são apresentadas as imagens numa descrição iconográfica. A Primavera, a entrada da obra, Zéfiros, Clóris e Flora. Zéfiro, Clóris e Flora, detalhe dos pés avançando. Vênus e Cupido, detalhe do contraposto de Vênus, destacando a influência das obras clássicas no trabalho do pintor. As 3 graças, detalhe da mão de Vênus e das graças dançando. As 3 graças, detalhes dos pés e tecidos. As 3 graças e Mercúrio. Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus, cerca de 1485. Têmpera sobre tela, Galeria degli Uffizi. Conhecida como O Nascimento de Vênus, a composição retrata mais precisamente o desembarque na ilha de Chipre da deusa do amor e da beleza, nascida da espuma do mar e impulsionada pelos ventos de Zéfiro, e talvez Aura. A deusa está acima de uma concha, pura e perfeita como uma pérola. Uma jovem acolhe-a, por vezes identificada como uma das graças ou com a hora da primavera, que lhe entrega um manto salpicado de flores. Rosas carregadas pelos ventos também se referem à estação da primavera. O tema da pintura, que celebra Vênus como símbolo do amor e da beleza, talvez tenha sido sugerido pelo poeta Agnolo Poliziano. Ao contrário da primavera, pintada sobre madeira, o nascimento de Vênus foi feito sobre tela, suporte não raro utilizado no século XV para pinturas decorativas destinadas a casas senhoriais. Botticelli inspira-se nas estátuas clássicas para a modesta atitude de Vênus, que cobre a nudez com seus longos cabelos loiros, cujos reflexos de luz são obtidos através da aplicação de ouro. Também o casal de ventos voando abraçado é uma magnífica citação de uma obra antiga, uma joia helenística de propriedade de Lorenzo o Magnífico.
a hora da primavera que aguarda Vênus para cobri-la com o manto. Vênus. Detalhe dos pés em contraposto. Observe a influência da escultura clássica vista na aula de escultura grega, a Vênus de Cnido. Zéfiro e Clóris. Renascença veneziana. A pintura produzida na Veneza renascentista pertencia à tradição do norte da Itália e tinha uma identidade e uma genealogia próprias. Embora venezianos também explorassem questões de perspectiva e matemática e fossem influenciados pela arte fértil da Florença dos Médici, o centro da Renascença, surgiu em Veneza uma nova tradição, essencialmente pinturesca. Essa tradição mostrava-se menos preocupada com a forma escultórica e o delineamento bem marcado, enfatizando mais a cor e as nuances de luz. Desde o início, a pintura veneziana exibiu um lirismo singularmente suave, bastante distinto da tradição fiorentina. Andrea Mantegna, Palas expulsando os vícios do Jardim das Virtudes, 1499 a 1502. Têmpera sobre tela, Museu do Louvre, Paris. No site do Louvre encontramos a descrição dessa obra. Ela pertenceu ao studiolo de Isabella dell'Este. A moda dos studioli, ou os estúdios privados, eram pequenas salas reservadas às atividades intelectuais, difundida no século XV nas cortes italianas, banhada pela cultura humanista. Isabella dell'Este, que se casou com Francesco II em 1490, rapidamente decidiu criar um studiolo em uma torre do antigo castelo de San Giorgio. O trabalho neste projeto durou mais de 20 anos. A tela de Mantegna retrata o tema da vitória das virtudes sobre os vícios, o tema da ignorância como inimiga da virtude, inúmeras inscrições em diferentes alfabetos, nuvens e uma árvore em forma humana, ou as personificações grotescas dos vícios, perseguidos pela deusa guerreira dinâmica e majestosa. Faremos uma leitura completa dessa obra na disciplina de iconografia e iconologia. Detalhe da pintura: Daphne, Palas Atena, Amores e Luxúria. Afrodite sobre as costas de um centauro. Vícios: ócio, inércia, avareza e ingratidão. As virtudes observam: justiça, fortitude e temperança. A alta renascença. Dadas as conotações do termo renascença, é óbvio que tal fenômeno não poderia estancar no tempo, pois tão logo nasce e começa a crescer. Mas nunca houve desenvolvimento tão adorável como o da pintura quando ela amadureceu na alta renascença. Nesse período encontramos alguns dos maiores artistas de todos os tempos, os florentinos Leonardo e Michelangelo, o umbro Rafael e os venezianos Tiziano, Tintoretto e Veronese, todos igualmente pujantes. Destes pintores veremos os mais icônicos: Leonardo, Michelangelo e Rafael. As mulheres pintadas por Leonardo da Vinci. Para Valand, nenhum outro pintor contribuiu tanto como Leonardo da Vinci para a visibilidade das mulheres. O conhecimento que Leonardo fixa nas suas pinturas é o conhecimento das mulheres. A pintura de uma mulher bonita já era, na antiguidade, prova da capacidade artística do pintor, o poder de sedução do artista. Leonardo conta satisfeito como aqueles que viam suas pinturas beijavam com devoção os retratos das mulheres que ele pintava. Até a sua época, as figuras femininas eram, na pintura italiana, representadas de perfil e com uma aparência casta. Foi Leonardo que, pela primeira vez, voltou para o observador as mulheres que retratava, permitindo-lhes um diálogo pessoal. As mulheres de Leonardo têm uma alma e uma vontade forte, movimentam-se no espaço e no tempo, e são seres vivos por direito próprio numa época em que as mulheres não são protegidas pelo direito. As Belle Donne de Leonardo possuem o que o poeta Francesco Petrarca disse que faltava aos retratos femininos: a voz e o intelecto. Ao pintar os seus modelos femininos, o artista criou a mulher independente e confiante em si própria, que nas suas obras se torna o oposto do homem, sendo-lhe equivalente. Na imagem, Ginevra de Bench, de 1474.
National Gallery of Art, Washington. Retrato da jovem poetisa florentina, provavelmente para comemorar o seu noivado com Luigi de Bernardo Nicolini, aos 16 anos. O retrato enaltece a beleza intelectual e moral de Ginevra, bem como sua beleza física. Ela era uma mulher conhecida por sua forte opinião intelectual e incrível erudição. La Belle Ferronnière, A Dama com Armínio, ou Cecília Gallerani. A obra é uma das mais belas pinturas de Leonardo da Vinci. É geralmente datada de pouco depois de 1488, quando Ludovico o Moro recebeu o prestigioso título honorário de Cavaleiro da Ordem do Arminho do rei de Nápoles. A hipótese mais convincente para a leitura dessa obra é a de que Cecília era amante de Ludovico, por isso a referência com o Arminho. Naturalmente, a leitura é bem mais complexa que esse comentário. La Gioconda, 1503 a 1504. Óleo sobre madeira de choupo, Museu do Louvre. Obra icônica e enigmática da pintura mundial, é certamente o retrato mais famoso da história e uma das obras de arte mais famosas de todos os tempos. Não existem informações suficientes da relação de Mona Lisa com Leonardo, ou mesmo se trata de uma pessoa ou de várias. Kia Valland aponta Lisa del Giocondo, jovem florentina, casada com Francesco Giocondo. Entretanto, essa obra é por vezes considerada um autorretrato do artista. Mona é como são chamadas as mulheres casadas em Florença, seguindo a essa designação seu nome próprio. Michelangelo Buonarroti, A Sibila Eritreia, 1508 a 1510. Afresco, teto da Capela Sistina, Vaticano, Roma. Toda a majestade do pintor aparece no teto da Capela Sistina. As sibilas eram oráculos da Grécia e Roma. A Sibila Eritreia inclina-se para a frente, absorta em seu livro. As profecias das sibilas eram registradas em livros, quando consultadas sobre questões específicas. Para Michelangelo, o interesse está no valor simbólico dessas videntes para a humanidade. Ela faz parte da série dos videntes, representada no teto da capela. Teto da Capela Sistina, afresco. Palácio Apostólico, Vaticano. O teto da Capela Sistina é constituído por um extenso afresco, concebido por Michelangelo entre 1508 e 1512. O trabalho, feito a pedido do Papa Júlio II, é considerado um marco da pintura da Alta Renascença e também uma das mais famosas obras da história da arte e um dos maiores tesouros da Santa Sé. Os vários elementos pintados no teto da capela são parte de um plano maior de decoração, o qual inclui outro grande fresco, o Juízo Final, na parede do altar do santuário, também obra de Michelangelo. A criação de Adão e os ignude de suporte. Centrais no teto estão 9 cenas do Gênesis, dentre as quais a criação de Adão é a mais famosa, tendo uma representatividade icônica igualada somente pela Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Um símbolo da influência desse painel do afresco é o detalhe do encontro das mãos de Deus e Adão, reproduzido incontáveis vezes na arte e na cultura popular. O complexo grupo de desenhos inclui vários conjuntos de figura humana, tanto vestida quanto desnuda, que permitiram a Michelangelo demonstrar plenamente sua habilidade de criação e grande variedade de composições, além de ter inspirado gerações de artistas desde então. Um dos ignude mais reproduzidos do teto da Capela Sistina. A capela tem o seu nome em homenagem ao Papa Sisto IV, que restaurou a antiga Capela Magna entre 1477 e 1480. Durante esse período, uma equipe de pintores que incluiu Pietro Perugino, Sandro Botticelli e Domenico Ghirlandaio criaram uma série de painéis de afrescos que retratam a vida de Moisés e de Cristo, juntamente com retratos papais e da ancestralidade de Jesus. Essas pinturas foram concluídas em 1482
e em 15 de agosto de 1483, Sisto IV consagrou a primeira missa em honra a Nossa Senhora da Assunção. Rafael Sanzio, a Escola de Atenas, cerca de 1509 a 1511, a fresco, Museu do Vaticano, na Stanza della Signatura, uma das 4 salas do Vaticano, localizadas dentro dos Palácios Apostólicos. Representa uma das obras pictóricas mais importantes do estado da Cidade do Vaticano, que pode ser visitada dentro do roteiro dos museus do Vaticano. A pintura já foi descrita como a obra-prima de Rafael e a personificação perfeita do espírito clássico da Renascença. A importância da obra também está em demonstrar como a filosofia e a vida intelectual da Grécia Antiga foram vistas ao final do Renascimento. Não se sabe o quanto o jovem Rafael sabia da filosofia antiga, qual a orientação que ele poderia ter tido de pessoas como Bramante, ou se um programa foi ditado por seu patrocinador, o Papa Júlio II. No entanto, o afresco, até recentemente interpretado como uma exortação à filosofia e de maneira mais profunda como uma representação visual do papel do amor em elevar as pessoas para o conhecimento superior, em grande parte em dívida com as teorias contemporâneas de Marcílio Ficino e outros pensadores neoplatônicos, ligados a Rafael. Todos os partípices são figuras da antiguidade e algumas das representações foram feitas retratando personagens contemporâneos do pintor. Vejamos alguns. Platão, Leonardo da Vinci, Aristóteles, Bastiano da Sangallo. Heráclito, Michelangelo Buonarroti, Apelles, Rafael. Hipátia e o Sodoma, Euclides ou Arquimedes, Bramante. Nossa bibliografia. Obrigada.